O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Até é importante a gente falar sobre isso pra mudar o assunto para o Fluminense, porque o Fluminense tem um novo técnico, né? Já tá... Técnico maravilhoso. Já tem um novo técnico. Mostra aí, mais uma vez, faça a propaganda. Mais 10 vendas de camisa aqui, ó. Técnico ídolo, Loja né? Gol de Barriga. Ó, a notificação não para, hein? Loja Gol de Barriga. Tá parcelar em 6 vezes. Barato, R$99. É isso aí, ó. Pô, 99 é dado, hein? Tem tamanhos aqui, ó. A gente vai pegar a comissão? Não vendeu nenhum. Tá vendendo muito pouco. Ah, tá vendo? Tá vendendo pouquíssimo, vendendo pouquíssimo. Pouquíssimo. A gente vai abrir uma lojinha. Últimas tem só peças, preta, fala. camisa Últimas branca, peças. verde. Dá pra você brincar. Agora, quase abrir não lojinha foi. também. Quase você não veio com essa camisa hoje, né? Porque o Fluminense queria outro técnico. Milito. Aí era sacanagem. O Fluminense queria o Milito. Queria saber o que você achou primeiro dessa procura. Vamos lá. Você ficou feliz que o Milito disse não? Calma. Os caras tinham na cabeça o Milito do Argentino Júnior. Barra de área que pergunta. Vem comigo aqui agora. Coletivo aqui. Porque o Argentino Júnior... Quem perguntou? Você é da onde? Eu Enzo sou aqui, ó. do Enzo Eu gosto que Grisalho ele fala assim, Podcast. aqui na esquerda, tem que procurar o cara assim. Ó. Cara, o Milito, confesso que de primeiro eu não queria muito, mas aí depois que eu comecei a dar uma pesquisada do Milito, tem um ponto que é muito curioso. Eu perguntei pra 4 torcedores do Atlético Mineiro ali, né? É o Fernando Diniz, pô. É o cara que é rápido, é o time pra frente, ofensivo, resolve rápido o time, mas é teimoso, só tem um estilo de jogo e vai morrer abraçado com aquilo e começa a se perder. Então eu falei, temos um Fernando Diniz. Eu achei até mais ok, porque a torcida queria um Diniz da vida, só que não tinha o ranço que boa parte da torcida tem com o Diniz. E aí foi pro Renato Gaúcho. E o Renato, cara, eu gosto do Renato. Eu acho que a torcida do Fluminense... Pô, era mais simples. A torcida do Fluminense precisa de um Renato, cara, depois de um desse... É diferente. Também acho. O elenco precisa também? Eu acho, vou dar um exemplo. Eu acho que talvez, se você mandasse votar em quem você quer, o Luiz Castro, por exemplo, estaria à frente do Renato Gaúcho. Mas o ânimo do torcedor do Fluminense anunciando o Renato Gaúcho é diferente. Porque tem uma história como jogador, tem uma história como técnico no Fluminense, e eu acho que, inclusive o personagem Renato Gaúcho joga contra ele. As pessoas acabam menosprezando essa história. Renato Gaúcho não treina. Renato Gaúcho é absurdo. E assim, eu recebi de manhã isso, tinha até falado num vídeo. O Renato Gaúcho tem 7 semifinais de Copa do Brasil, 5 semifinais de Libertadores, 3 finais de Libertadores, 4 finais de Copa do Brasil. Aí... mas aí no Brasileirão ele não sabe jogar, ele foca nas Copas. Foi vice, né? Não, G4 2017, G4 2018, G4 2019, G6 2020, vice 21, vice 23, 22 aí ele pega o time na Série B e sobe com o time, né? E ano passado ele fez um ano ruim mesmo. Mas assim, o cara tá no G4 nos últimos 7 campeonatos brasileiros, pô. Um cara competitivo. E acho que tem Não outro... é sem treinar isso, né? Eu acho que tem outra... Ele agora tá com o Fera lá com ele junto também. Outra né? situação, por exemplo, o Luiz Castro, por exemplo, que você citou aí, é um grande técnico, enfim, fez um excelente trabalho no Botafogo, enfim, mas ele é um técnico que depende um pouco mais de tempo, né? Aplicar sua metodologia. O Renato, É assim... o contrário disso. Renato, assim, ele tem a capacidade, por exemplo, a passagem do Renato pelo Flamengo, que eu sou bem crítico à fase final. Isso aqui o Beto até tem uma opinião... É o maior aproveitamento dele em trabalho. Os caras têm 75% de aproveitamento. Exatamente, mas ele perde 5 jogos. Não, E ele consegue perder os títulos em 5 jogos. Eu sou bem E o crítico... Matheus fica mergulhado na plateia. Não. Ele chega na Sou final da bem crítico em relação à Libertadores, forma como o time vice jogava. do Brasileiro e semifinal Não, mas da Copa do forma como o time porque jogava. time que tá disputando títulos, você não só vê o resultado, você vê a forma que como ele o time arruma o jogava. resultado. Eu acho que... Mas o time da final, O time não jogava bem. Tava, se não é o erro do Andrés, o que tudo leva a crer que o time ia ganhar o jogo. Mas Não, dito sim, isso, mas Jesus, tava melhor as de partidas Palmeiras. ruins Mas, ainda por exemplo, ele estavam lá. chega pressionado porque toma um baile de 3-0 do Alberto Valentino no Maracanã, entendeu? Sim, existe. Então, assim... Inacreditável. Então, assim... Mas não era um cara pra sair defenestrado. Assim, são poucos treinadores que merecem sair defenestrado do clube. Mas sai. Mas sai! Pouquíssimas vezes alguém foi defenestrado na vida, até porque ninguém usa essa palavra, mas é maravilhoso. Pô, não- Mas o Renato Mano foi. Menezes, o Mano Menezes defenestrado pelo elenco também, entendeu? Então, assim, Defenestradaço. o Renato é um cara... por exemplo, eu sou bem crítico com a parte final do trabalho dele no Flamengo, mas o início era um time, por exemplo, aquele Flamengo de Santos na Vila, lembra? Flamengo de Santos na Vila. É sempre um Flamengo... Goleada na Libertadores e no Brasileiro. Sempre um... O Felipe falando dele aqui é bacana. sobre... O Felipe disse que nunca trabalhou com ninguém que entendesse tanto o grupo como o Renato. Então, assim... Essa facilidade de entender o problema de cada um e juntar... Vamos lá. Primeiro problema que o Fluminense tinha.
Posso falar uma parada? Ambiente. Isso, o racha do grupo. Briga, Já Briga, a começa. ambiente era principal. loucura. Briga com o Thiago Silva, que é um dos principais nomes do Thiago elenco. Silva, chega. E a O cara conseguiu brigar com o Thiago Silva com áreas, é loucura, pô. E a proximidade do Renato Gaúcho com o Thiago Silva também Não. conta? Pra caralho, né? É, O Renato já chega o aqui, mundo ó. Eles dá são voltas, próximos, eles são o Thiago próximos. Silva sai daqui com a Libertadores com o Renato, volta e temos o Renato de novo com o Thiago Silva. Tá animado? Cara, eu tenho um canal chamado Gol de Barriga. Aí é meio putaria, êxtase, né? né? Assim, agora vamos combinar que o time meu foi perfeito, né? Foi pra caralho. É porque não cheio dos negócios. Olha só, O Gênio, não lança na hora vou te pra dizer que tá contratar aproveitando o pra- momento. É, porque não parecia na Mas moda, já- né? Eu já olhei o Mano Menezes e falei, não vai durar. Você vai ser contratado Vamos por abrir um planejamento canal. charla. Você, porra. Gol de barriga, gol de barriga. Então, assim, gosto, cara. É um cara, eu falei, nem eu sabia que ele tinha esses números, principalmente no Brasileirão. Não, né? você foi bem você buscando. Principalmente no Brasileirão, eu não sabia que ele Eu tinha lembrava dele visto essa com frequência Suárez, de G4 o tempo inteiro, porque acho que até o personagem, as falas dele de vou brincar no Brasileiro, tudo isso joga contra o Renato Gaúcho. Então, assim, é um cara que eu tô animado, tô ansioso pras coletivas pra ver ele jantando o Cauã Tinoco, meu repórter maravilhoso. O que tu tem de idade, eu tenho de técnico, pior que é verdade, Garoto, né? você tem quantos anos? Temos isso aí, mas... Mas não é tô ficar hostil animado, com o cara. nosso, com o Lessa, Gabriel, tranquilo. O Renato não é tranquilo. Cara, Tiveram vamos ver, porque oportunidade, eu né? tava falando isso aqui no off pro Matheus. O jornalismo aqui no Rio, até muito por causa das rádios, é uma coisa muito ensinada de os times do Rio de Janeiro, os nossos times. Então é uma coisa que pega muito leve na coletiva. E eu não consumia coletiva antes do Jornada. Confesso que achava meio chato. Talvez eu ache ainda um pouco, mas agora é meu trabalho, eu tenho que estar consumindo. Você vê É coletiva... menos a do Felipe Luiz, que Você é- vê coletiva de que fora... você toma com uísque. Então, mas você vê coletiva de fora... Assim, é uma trocação. São Paulo, em Minas, em Sul, é uma trocação. Sul, Nordeste, Bahia. Nego dá na canela, o cara responde Qual é que é o xingando. nome do maluco Aqui lá no do Rio não é. Renato Barra, lá do- Assim, uma crítica é sempre assim: Renato, você tem um ótimo trabalho, porém, Baína, todavia, hoje não encaixou muito. Não, né? os caras vão no Aí tu meio. chega no Sul e fala: jogou porra nenhuma, hein, Renato? E aí? Eu tô ansioso para Cícero Melo. Mas ali é... Que é, né? Ele Pô, chega eu uma acho que na química, apresentação né? já Imagina. vai ter uma brincadeira dos dois. Será né? que, por Óculos exemplo, rato de praia, vai por ter. exemplo, Everaldo, o centroavante de reserva, né? Que era o Adriano Magrão, não tem o Adriano Magrão, vai. Everaldo começa a meter gol, mas o Everaldo não tem lugar nesse time. Sei. Por que não, Everaldo? Não, por que não, Everaldo, você tem a procuração dele? Que vai sair pra tomar um shopping com ele, se conhecer melhor. Ele é um deboche maravilhoso. Porra, maravilhoso. Não, eu Ele acho, de que óculos, eu acho que é um ganho pro Brasileirão, as competições, ter o Renato... Pro Charles de Quinta é um ganho excelente. Não, nossa, primeiro pelos números que você citou. Bom você citar isso aí, até bom você falar de novo, porque são números que mostram que o Renato, cara, é um técnico de prateleira nível 1 no Brasil. O Fluminense andou pra frente, pô. Sim. O Fluminense Não, mudou e de uma- patamar e de outra Pô, técnico. o cara que tá esse tempo todo, o Guilherme que é mais novo, então gosta de um negócio mais pautado do número, pô, olha esses números do Renato, sim, né? sim. Você pode falar o que for do Renato, mas ele é um cara competitivo. Com Quando o os time chega na métodos dele... semifinal, ele tá competindo, Sim. brigando por uma taça. Com os métodos que ele tem, e aí você gosta ou não, que soma-se trabalho, lógico, muito trabalho, e também uma forma mais direta de lidar com os atletas, ele consegue isso. Consegue, uma coisa que o Renato consegue muito, tirar jogador que tá no nível baixo, ele sobe o nível do cara, Uma recupera a galera, na hora confiança. que eu fiz uma live hoje... Agora, joga mal, também joga mal. Uma Não é impossível galera jogar trouxe sempre o nome bem. de John Kennedy. De paga trazer de multa volta, e né? traz de volta o John Kennedy na mão do Renato. Até porque tem uma fala dele falando bem do John Kennedy. Qual foi Mas eu acho que aquele ele é bom, jogo? deixa ele Teve um cumprir lá Fla-Flu o- que o Flamengo ganhou o É o do Flamengo. John Kennedy, é o 3x1. É, 3x1. Que a torcida canteou, o Renato tricolou e o Flamengo tava perdendo 3x1. Porra, aí. Com o Renato dirigindo o Flamengo. Né? Aí, isso aí me deixou mais puto Dá. com a final perdida. Puta que... Torcedor do Fluminense, o Renato tem O Kennedy tá bem lá no Tolu, Pachuca? Tá voando, tá fazendo gol pra caramba. Pachuca, né? Machuca. Tá fazendo Vai gol jogar o pra Mundial, caramba. acho que não vem Mas agora. tem opção, tem o valor fixado ali de compra no final, né? Quanto é que é? 6 milhões, 3, não é muita coisa. De não. euros, de dólares? dólar, Ah, euros, pro é. mexicano é mole. Se estiver bem, mexicano não É, não, Não, se tiver bem, vai seis comprar, de- né? 6 de Minha dólares dúvida é tranquilo. Se o Eu acho John que- Kennedy não quer voltar, né? Eu acho que pra vida do John Kennedy tinha que ficar Eu acho que lá, pra mim ele cara. tem que ficar lá também. Ah, eu já mudei. Eu também achava. Ah, mas não, Aliás, mano. eu tô errado em achar isso. Fica aí, John Kennedy. se perder. Mas Renato e John Kennedy é maravilhosa Ah, essa sim. combinação. Putz. O problema é que aqui no Rio... Não é não, bom chá? Pensa no bom charla. Renato, eu e o John Kennedy aqui. Não, vai, não. Uma orientação ao vivo Mas como, quem- de como fazer merda e jogar ao mesmo É que tempo. no primeiro gol no Maracanã já vai vir o Puta que videozinho. Mas tem alguém específico desse elenco, tirando o Thiago Silva e o John Ash, que você acha que vai fazer um match maneiro ali com o Renato Gaúcho?
Cara, era Que não tá vindo bem, né? Era um Jogador time tem- que não tava fechado com o Mano Menezes, claramente, né? Você vê até o resultado contra o Fortaleza tomou uma porrada do Racing em casa depois. 3 a 0. Tinha perdido pro Souza, pro CRB. O Melo foi assim todo na televisão do programa do Rizek, né? O Felipe Melo também tá um entretenimento à parte, né? Chutando mal. Agora... Então, acho bem que de tem saúde. jogadores que vão se destacar e alguns já tomou uma fase. O Cano, a gente precisa falar. O Cano tá com 11 gols na temporada. É o jogador com mais do gols Cano no é um Brasil. gol muito bacana, né? Entendeu? É um golaço, Tira o é um peso da golaço bola, de assim, né? cabeça pra Batendo cacete. com o Curuba, né? E sabe coloca fazer a gol. bola. A gente tá assim, O Verratti o com Cano quase não é conquistado. mais o Cano de 24. A gente discutiu porque a gente não tem o Cano de 24 mais. Mas Ele tem vai um ser o de centroavante 23 ou de 22? Que bem utilizado. 23, 22, cara, é um negócio Ele vai que, ser mais assim, poupado esse ano? não sei. O Renato poupa. Então, o Renato poupa muito? Poupa, né? Principalmente no brasileiro. Mas agora não tem Libertadores, tem Sul-Americano. Então o peso vai ser mais dividido. Pode ser. verdade. Às vezes o Renato é de poupar os 11, Então, né? agora tem jogador Nem que- ele ir. Isso é Tem crítico. jogador que não auxiliar. tinha... O Bernal, Esse era muito criticado. o Bernal não tinha muito espaço com o Mano Menezes. Então talvez é um jogador que vai ganhar muito espaço ali. Eu acho que o Guga é um cara que tava ganhando espaço com o Mano Menezes. Talvez com essa troca Samuel volte a ter mais espaço. Me preocupa um pouco o René, que jogou com ele no Flamengo. O René? Jogou. Me preocupa um pouco. Preferia que não tivesse jogado. E a zaga, que é um dos principais problemas. Ah, mas o outro lateral não tava muito bem, que machucou, né? Então, Fuentes exatamente. machucou. Meu medo é o René ter um carinho a mais do Renato Gaúcho. Não duvida ali. não, tá? Ele Thiago tem esse Santos padrinho, voltar. esse... Renato gosta de uns caras assim. Thiago por exemplo, Santos talvez é um, porque os dois zagueiros estão mal. O Thiago Santos joga com ele no Grêmio, a torcida escurraça ele de lá, ele vem pro Fluminense, ele dá uma coletiva falando que não era um mau jogador. Mas o Fluminense tem uma... Eu acho que isso faz parte da... Com certeza o Renato, ele fez ótimos trabalhos, como você citou, nos últimos campeonatos brasileiros, e com certeza algo que era trazido com ele nessa fama era de tentar recuperar jogadores a todo custo. Como aconteceu o que aconteceu do Fluminense do ano passado, eu acho que nesse caso não vai ser uma questão de que vai atrapalhá-lo. Eu acho que ele não vai trazer esse perfil que muitas vezes foi... Diz numa possível janela pra ele trazer Uma jogadores. possível janela para ele trazer jogadores, até mesmo na insistência Lá dentro- em jogadores Lá titulares. dentro tem uma galera que ele pode fazer isso aí. Tem um tal do Renato Augusto, que usa a camisa 7 do Fluminense. Renato Augusto. O Usa a camisa Hércules. 7 que era dele, tá lá O parado. Hércules que chegou, o ele não Hércules sei que da até atitude, agora é um não cara- chegou ainda. Tá não passando chegou. pela Bahia. Eu E é acho um cara que, Esse pô, voo de 3 meses pra chegar aqui. Nesse nome aí, acho que foi você que Paulo falou. do Hércules. O Hércules tá que 3 meses, é, né, que é bom porque jogador, né? eu acabei de voltar Bahia, em Fortaleza. não é Bahia, não. Não, tá passando na Bahia. Bahia. Ah, pela Porque Bahia eu de vim em Guanabara. Fortaleza foi 3 horas. Ele tá passando ali em Bahia, ele não chegou aqui no Rio de Janeiro ainda não. 3 meses pra chegar. E é um cara que pode acrescentar muito nesse time. Pode. Né? De um bola de quebrando Otávio era um linha. cara A torcida muito do Mano Fortaleza Menezes, tá reclamando mas disso. tá machucado ali, rompeu o tendão ali, deve Tem ficar fora da tem um temporada. cubo ali que dá né? pro Renato tirar uma coisa boa ali, Tem o cara. nosso Riquelme, tava Não, contundido também, já voltou? Então, O esse moleque... da base não voltou ainda não, deve ter uns 2 Mas meses. esse moleque aí, o grande erro do Mano pra mim foi não ter se lambuzado de Riquelme o quanto podia. Ele segurou muito. O Mano tá naquela idade ali, tá Quando o naquela moleque fase entrar, que o ele tá moleque faz ligando diferença. foda-se pra tudo, o Mano Menezes, né? Ele faz a opinião dele, a convicção dele, e é isso que importa pra ele ali. Então, não tinha como Parece o ter mais Levi Mano no final de Menezes. carreira também. O Levi tava assim. Não, foda-se. e eu não, já voltei aqui. E na final do contra o Flamengo também, a coletiva do Mano Menezes é assustadora. Quem ganhou a final? O Flamengo. Ah, tá. Não teve o gol do Eu não título? ia entrar nesse mérito. Eu não mais, encontrei, né? eu não encontrei o Betão ainda, né? Não, mas é porque eu tinha certeza, filho. Você quis dar Parabéns. o all-in aí, você deu o all-in, Não, é só porque... Não, mas já a gente tá acalmou isso há pouco também. Do flamenguista do Keno já acabou aquele corte maldito que o Matheus postou. Eu fiquei Se quiser, a gente ouvindo na reposta. vida. Gol do Keno, gol Muda do- uma letrinha ou outra da thumb, eu mando pro Eu Joãozinho. recebi de amigo mandando assim, aí, esse teu comentarista aí, ó. Falei, mano, o papel dele é isso aí, tá certo, pô. Não aguentava Cara, mais isso. agora tem uma coisa que o Renato faz, que ele monta o time em volta do centroavante. O Bright White foi muito bem ano passado. 50 gols de Mancano. O Soares foi muito bagunça. bem. O Soares carregou o Grêmio no vice-campeonato. pô. Sim. Então eu acho que Ele o montou, Cano... ele montou o time em torno do Luan Ele também. gosta de não era jogadores- centroavante. Eu acho que o Ele Cano gosta de vai jogadores ser- abertos, Eu acho né, que o o Cano ele vai centroavante. montar um time pro Cano se dar bem. Pô, ele tem Arias, 200 que gols. joga pra caralho. Aí ele tem Cannabis, o na lado dele. esquerda. Tem o Cannabis. O Tu Canóbio ele vai gosta do usar. Cannabis? O Ca- Não, do Canóbio. É piada.
O canal. Alô, Polícia O cara, Federal. e eles falam comigo, eu fico bolado com isso. Fico recebendo abraço de PM. Se vocês souberem o que tem por trás do Charla Podcast. Eu não ia falar isso, não. Eu pensei em falar o que tem na ponta esquerda dele ali, mas não vou falar, não. Mas assim, será que você falou do Canóbio? Da mão do Renato, o Canóbio vai ser um 8 pela ponta, como era com o... Pô, esse Não, 8 ele vai ser Ou se ele vai correria. ser um cara que vai Ele vai ser correr correria. pra frente. Correria, Esse correria. 8 Ele vai usar pela- correria. Era, né? Mano, esse 8 pela ponta é É Paulo inacreditável. Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, vai ter que Voltando. entrar ali. Ele vai montar, ele vai Mas ele vai botar entrar o aos Ganso poucos, pra né? jogar. Porque ele tem que, Renato Augusto tem chance de voltar a jogar? pelo menos, ser um Ele vai banco que botar em entre, eu alguma acho. partida. Ele Banco vai botar. que Não, Ele ele, vai não botar tá que aqui. entre. Ele hoje tá no banco de disposição, Porque não, posso né? estar errado, mas não teve um Grêmio conversando com o Renato Augusto? em algum momento? possivelmente. Sim. Eu Possivelmente. chuto que sim. O Renato gosta desses caras que podem agregar pra ele. Tecnicamente. Nem que seja 30 minutos. É que o Renato, ele agora tava disponível ou ele tava fora? Ele fraturou o ele ombro fraturou no o lance, mas eu acho que já deve estar pra voltar Renato já também, né? Ele, Agora, eu Renato gosto- Augusto, ele gosta de uma Renato fratura Gaúcho também, o Renato. e os dois anos 7 é muito parecido, né? A chance de se confundir é muito complicado ali, né? É, A Augusto. dicção Augusto, Gaúcho. O Renato Augusto pode ser um jogador que jogue 15, 20, mas que seja Então, como decisivo. diria o doutor Eurico, o Fluminense vai pras cabeças. Ah, vai. Vamos discutir. Cara, eu vou te falar. Eu acho que com... O Fluminense hoje tá à frente do Botafogo pra mim. O brasileiro. É bom. Eu também vou acompanhar você. Porra, é bom. Eu acho que salvar o- o corte no final. a formação- Eu acho Mas que... eu acho, cara. O time do Botafogo não tem nada a apresentar até agora. Tem um ano anterior muito bom. Os anos anterior, 23 do Fluminense também tinha. E 24 foi uma merda. A formação mais utilizada pelo Renato É. Gaúcho é 4-2-3-1, se eu não me engano, né? Que é a formação de... Que é a formação do Fluminense, da Brasil, maioria né? dos times, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.